faz garota. Tem? Caça alguém? Cadê ele? Não fugiu. Ah, tá lá no saco. Esse garoto não nada, não pode dar nada. Vou lá falar com ele. Perdoando que
porque veio, tá? Pelo carinho que ele tem, tá? Muito obrigado. Que bom. Graças a você. Olha o menino ali. O menino tá firme. Tá, volta aí. Queridos, que tarde maravilhosa. Nós estamos reunidos aqui nesse espaço tão bacana, um espaço de criança aqui nessa cidade tão boa, que é Santa Maria Madalena, providencial para receber todos vocês nessa caravana da fraternidade, que acontece há tantos anos. Já sabemos quantos anos? 30? 24ª. 24ª. Olha que coisa mais maravilhosa, que oportunidade incrível. Todos assinaram a lista de presença? Se não, tá, nós vamos depois ter um sorteio de brinde. Zelinha assinou? Vi Zelinha entrar agora, assinou. Então é isso, queridos, todos bem-vindos, que seja uma tarde incrível, de muito aprendizado. Vamos agora pedir a Rosângela para fazer a leitura inicial.
Boa tarde, meus irmãos. Vamos fazer uma leitura do livro Caridade, de Francisco Cândido Xavier, para os Espíritos Diversos. O tema é servir sempre. Se procuras a extinção das dores, por onde vais, mantenha a disposição de servir um tanto mais. Sofres crises a granel, impedimentos gerais, para vencê-los não fujas de servir um tanto mais. Pretendes viver acima das aflições em que cais? Não desertes do dever de servir um tanto mais. Carrega as lutas em casa, provações descomunais. Por tua paz não desistas de servir um tanto mais. Encontra as pedras, injúrias, ofensas, erros brutais. Não te afastes do programa de servir um tanto mais. Tua vida necessita de mudanças radicais? Não menosprezes o ensejo de servir um tanto mais. Angústias do coração em tempestades morais? Inventa novos recursos de servir um tanto mais. Se quisermos atingir as luzes celestiais, aprendamos com Jesus que servir nunca é demais. Casimiro Cunha. Agora eu gostaria de convidar o nosso irmão Edevaldo, representante do 45º Conselho Espírita de Unificação, ao qual pertencemos, para estar fazendo a prece inicial. Boa tarde a todos. Boa tarde. Vamos orar. Senhor Jesus, Divino Mestre de nossas vidas, Sol da nossa estrada, nessa hora, Senhor, nós queremos agradecer pela oportunidade sublime de aqui nos encontrarmos para mais uma caravana da fraternidade. Entre encarnados e desencarnados, Senhor, nos encontramos felizes por esse momento de reflexões, de aprendizado, de comunhão contigo, Senhor. Que nessa tarde possamos bem aproveitar, Senhor, as lições que serão trazidas pelo nosso irmão Pedro Camilo, e que possamos todos nós, conectados com a espiritualidade amiga que se faz presente, permitirmos sermos tocados, tratados e amparados durante toda a caravana que vem com tanto amor, com tanto carinho para as nossas casas espíritas, para as nossas cidades. Rogamos o amparo a todos nós que aqui nos encontramos, aos irmãos que estão por chegar, aqueles que porventura não estarão conosco nessa tarde. E felizes, nós damos por iniciada a reunião da tarde de hoje. Se conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Vou passar então a palavra ao Hélio, para dar Meus irmãos, minhas irmãs, muita paz a todos. A Caravana da Fraternidade é um trabalho realizado já tantos esses anos, 24, ou 25, ou 26, ou 22, mas é muitos anos que nós organizamos de Niterói para cá um grupo de espíritas que vem para fazer trabalhos doutrinários durante esse período da Semana Santa. Esse movimento é um movimento de união,
união entre os espíritas, união para a unificação. Esse movimento acontece aqui na Semana Santa, mas em outras regiões do Estado, em outras oportunidades, como por exemplo, no feriado de Corpus Christi, nós vamos à cidade de Silva Jardim, cuja nossa irmã Elza, presidente da casa, está aqui prestigiando. E no último domingo de setembro, vamos à Praia Seca, distrito de Araruama. Depois, em novembro, a Resende, Itatiaia, Barra Mansa. Agosto, Miguel Pereira, Vassouras e Rio das Flores. Então é sempre prestigiando o interior do Estado. Por quê? Porque temos um sério compromisso com o interior do Estado. As cidades de maior porte têm muita facilidade para tudo. As cidades do interior têm uma certa dificuldade, até de logística. E isso nos fez nos movimentar. Foram 5 horas de viagem de Niterói para cá. Hoje de manhã chegamos exatamente às 13 horas, que era o nosso combinado. É uma proposta de trabalho, onde nós saímos da nossa rotina, que para muitas pessoas é escravizante, para, durante esse período, pensar nas coisas lá do alto, como nos ensina Paulo de Tarso. As caravanas, além de divulgar a doutrina espírita, levando sempre um companheiro, uma companheira de uma outra região para divulgar, para impulsionar, para dar um novo ânimo, porque uma casa espírita aberta é um grande desafio. É um grande desafio porque a proposta espírita, ela é, em definitivo, para a nossa mudança. Temos que mudar depois que a gente conhece o espiritismo, senão ficamos mornos e não aprendemos nada. A doutrina espírita propõe, com tudo aquilo que ela ensina, a sairmos de um lugar comum, a sermos pessoas melhores, a nos comprometermos com a caridade, a nos comprometermos em diminuir a dor do próximo, a nos comprometermos em melhorar. E durante esse período conhecemos do próprio movimento espírita pessoas que aceitaram o compromisso. É claro que, diferente de outras concepções religiosas, a doutrina espírita não exige rituais de iniciação. Não existe batismo, não existe absolutamente nada que possa dizer de fora para os outros que somos espíritas. É um movimento para dentro. E o professor Allan Kardec nos ensina que o espírita é aquele que se esforça para domar suas más tendências e já está melhorando pouco a pouco. Então, existem criaturas que, segundo o entendimento espírita, se comprometeram, antes de mergulhar na carne, antes de reencarnar, a serem divulgadores da doutrina, a serem criaturas que a espiritualidade maior pode contar. Há 30 anos atrás, mais ou menos 30 anos, eu conheci Pedro Camilo, né? Eu era ainda presidente da Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, e um grande amigo comum, Afonso Soares, que foi durante muitos anos diretor do Departamento de Esperança da Federação Espírita Brasileira, nos apresentou. E quando eu entrei no salão da Federação para o conhecer, que a proposta era ele falar sobre Dona Ivone Pereira, eu levei um susto. Levei um susto porque era um jovenzinho. E dentro ainda daquele preconceito de que jovenzinho não sabe falar, né? Eu olhei para ele e fiz misericórdia. O que virá daí? Quando ele abriu a boca, eu fiquei assim, maravilhado. O menino é compromissado. Então eu não chamo, com todo respeito, vocês são testemunhas, qualquer pessoa para vir aqui. A caravana é um local muito especial. Então,
chamamos aqueles que têm compromisso. Pedro tem compromisso com Jesus e com Kardec, compromisso em divulgar a verdade. Se somos visitados e, infelizmente, até assaltados por pessoas que se dizem espíritas, mas na hora divulgam ideias pessoais, nós temos que nos referenciar por pessoas que são compromissadas com a doutrina. Então Pedro, ele estuda a doutrina espírita já há um bom tempo e conhece a obra de Ivone do Amaral Pereira, que é um ponto em comum entre eu e ele, sendo que ele é queridinho dela, né? Ela o tem como filho. Eu sou só um admirador dela, né? Mas ele é assim. Quando eu fui receber no aeroporto, ela estava lá, Dona Ivone, estou aqui, vem receber meu filho, mas pronto, está tudo resolvido. Então Pedro, que nós trouxemos hoje, é um amigo, ele vai falar com o coração. E ele, por ser compromissado com o Espiritismo, ele assumiu um compromisso muito grande de manter aberta uma editora para livros espíritas. Não livros assim que dizem que são espíritas e não são. Então o Instituto Bachata, que é a editora que ele está à frente, tomou essa responsabilidade a si, só tem livros espíritas compromissados com a verdade. E trouxemos, estão aqui ao dispor dos irmãos, a um preço quase simbólico, a grande maioria R$30. Alguns outros um pouquinho acima, mas bem abaixo do preço real. Então quem quiser conhecer e ajudar uma editora espírita, conhecendo obras, ao final da fala dele, ele vai fazer ali uma pequena apresentação dos 13 títulos que ele trouxe. Para quem quiser, ele vai ficar aqui à mesa para dedicatórias ou autógrafos das obras que são de autoria dele. Então, para nós é uma alegria muito grande ter o Pedro como parceiro dessa caravana e começar aqui, nessa região que eu tanto amo, que é a região serrana fluminense. Então, sem mais delongas, vamos ouvir o Pedro, nosso querido irmão. Eu vou abrir o da pastora. Queridas amigas, queridos amigos, que Jesus permaneça conosco. E muito boa tarde. Mas como só os desencarnados responderam, eu vou dizer de novo, boa tarde. Pensei que vocês estavam com fome, né? Depois de comer tutu. Com essa disposição. É uma alegria muito grande para mim. Eu vou ficar assim, ó, porque eu sei que tem gente aqui que vai me ver, ficar assim e assim, tá certo? Porque, infelizmente não dá para ficar vendo todo mundo, então eu tenho que fazer uma escolha. A gente chama no direito de escolha trágica. É uma satisfação muito grande estar com todas as pessoas encarnadas e desencarnadas que aqui estão, aquelas que também nos assistem de outros planos, as que nos assistirão depois pela gravação, trazendo um abraço baiano, um abraço bem caloroso e dizer da minha alegria de poder participar desse momento, a convite do Hélio. Hélio lembrava do evento, a palestra que aconteceu em novembro de 2004, lá na sede hoje do IEPM, né, que era a sede da Federação Espírita do Rio de Janeiro. E eu me recordo, ele não lembra disso, mas na verdade eu o conheci antes disso. Não pessoalmente, mas através de carta. Quando eu preparava o livro, a pesquisa que resultou no livro Ivone Pereira, Uma Heroína Silenciosa, que é o meu primeiro livro, o livro de estreia de 2003, é este aqui. Eu, durante as pesquisas, tomei conhecimento de que a Federação do Rio realizava em agosto o mês de Ivone. O mês de Ivone, que era dedicado a ela em função de uma estatística da época, acusar a ocorrência de uma quantidade significativa de suicídios no mês de agosto.
E aí eu soube, depois disso, que era ele o responsável pela federação. Fiz contato com ele, busquei informações. A partir daí travamos breves, de fato, contatos, mas efetivamente nos conhecemos pessoalmente ali. Ele lá em cima e eu cá embaixo, né? Isso tem a ver com a altura dele. A estatura, não só espiritual, mas a estatura física. E aí tivemos ali aquele momento e, infelizmente, esse elemento surpresa eu já não guardo mais, né? O do menino que vai falar, né? O menino já ficou lá atrás, mas a pessoa aqui está constituída e tentando continuar firme e operante na tarefa espírita. Vamos falar durante 3 dias. Outra característica do Hélio é que ele, quando convida para dar tarefa, ele dá tarefa mesmo, né? Então, quem viu a programação viu que não há nenhum espaço para respirar, é quase modo apneia, Nós teremos aí ao longo dos 3 dias, 6 momentos de fala sobre mediunidade com Jesus. E naturalmente que em respeito não só àquelas pessoas da região que nos acompanharão nos 3 dias em todas as palestras, mas também àquelas pessoas que vieram conosco na caravana, eu me proponho a fazer 6 palestras diferentes sobre essa abordagem. Claro, quem acompanhar vai ser quase que uma minissérie, né? Quem acompanhar vai perceber que há um encadeamento entre elas, mas quem somente assistir uma ou assistir outra vai tranquilamente compreender, porque cada uma tem começo, meio e fim. Então a proposta deste momento, desta abertura, desta fala inaugural dos trabalhos da caravana é falarmos de mediunidade com Jesus, o conhecimento de si mesmo e da condição de médium. E vamos começar trazendo essas 2 imagens de Jesus, são imagens incomuns de Jesus para aquilo que no nosso imaginário existe, porque há estudos historiográficos mais recentes que indicam que essas teriam sido mais ou menos as características fisionômicas de Jesus, em função da região em que nasceu, em função da origem daquelas pessoas, da cor da pele, dos traços físicos dessas pessoas, e não aquela imagem a que estamos acostumados, uma imagem de um Jesus loiro, de um Jesus branco, de um Jesus de olhos claros, que claro, é uma imagem respeitável, é uma imagem que está na nossa memória, inclusive reencarnatória, mas que nós precisamos aos poucos substituir por uma imagem mais próxima, mais ajustada à imagem do Jesus histórico, exatamente para fazermos justiça àquilo que de fato Jesus foi e a representatividade que esse símbolo pode trazer para as nossas reflexões, as nossas ideias. Então vamos falar naturalmente de mediunidade com Jesus, tentando trazer um olhar contemporâneo, um olhar diferenciado, mas extremamente conectados com a ideia de encontrarmos em Jesus referência, não apenas para compreender, mas acima de tudo para viver mediunidade. E considerando que estamos num evento espírita, cuja proposta é refletir sobre essas ideias à luz do Espiritismo, eu fui buscar em uma das obras do Espiritismo, chamada O Evangelho segundo o Espiritismo, que grande parte aqui certamente conhece, as reflexões que Kardec faz exatamente no início da obra, na introdução à obra. Aí vamos lá, vamos brincar um pouquinho, né? Que brincar de vez em quando é bom. Quem aqui já leu, é quase uma heresia perguntar isso, né? Mas aqui, quem já leu o Evangelho segundo o Espiritismo, levanta a mão. Quem já o estudou? Quem o compulsa diariamente? Quem sabe me dizer o que está escrito na introdução? E agora, José? Quem sabe? A introdução não é o Pai Nosso? É? A explicação do Pai Nosso. Ah, tá. Ok, tá bom, tá indo. Talvez. Quem sabe me dizer qual foi o primeiro livro recebido, o primeiro nome recebido por este livro que hoje conhecemos como Evangelho segundo o Espiritismo? Quando Kardec publicou naquele ano de 1860 e... 60 e quanto? 60 e... com a pesca todo mundo sabe, né? 64, ele publicou esse livro com outro nome. Quem sabe?
A imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiro nome do Evangelho segundo o Espiritismo, depois ressignificado, reelaborado para o Evangelho segundo o Espiritismo. Lá na introdução, esse iniciozinho ele é importantíssimo, porque Kardec situa o leitor na opção temática escolhida por ele para falar de Jesus na obra. Olha o que Kardec diz. Podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas, e a quinta, o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sobre o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas que sempre por toda a parte se originaram das questões dogmáticas. Kardec então apresenta 4 possíveis caminhos para se falar de Jesus. Os atos comuns da vida do Cristo, hoje cada vez mais objeto dos estudos do Jesus histórico. Há uma discussão que é também uma discussão teológica, que busca distinguir Jesus de Cristo. Jesus enquanto o indivíduo, aquele espírito que tomou corpo, tomou forma, que se movimentou, que existiu, que respirou, que andou por aí, que falou, que viveu, que existiu entre nós. E Cristo enquanto uma figura mítica, criada a partir de uma perspectiva dogmática, para atender a fins teológicos específicos. Então, esta vertente dos atos comuns da vida do Cristo tenta identificar na história quem foi esse indivíduo, essa pessoa, o homem Jesus. Os milagres e as predições foram objeto dos estudos de Kardec numa outra obra. Que obra é? Quem lembra? Não, minha irmã, quase lá. A Gênese, cujo o título completo é A Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo. A Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo. As palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas, algumas das quais, algumas ideias que são também abordadas no livro Evangelho segundo o Espiritismo, mas na essência também há o ensino moral. E Kardec faz a opção, a escolha, por falar do Evangelho segundo o Espiritismo a partir dos ensinos morais. De alguns ensinos morais, não de todos, claramente, de alguns ensinos morais que estão lá nos 4 evangelhos, que são os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e pronto. Aqueles considerados os sinóticos, os que foram adotados pela Igreja Católica, depois pela Reforma Protestante, como os, digamos assim, tecnicamente, entre aspas, oficiais, mas nós sabemos que há outros tantos escritos, alguns considerados apócrifos, mas enfim, há outros escritos, outros relatos sobre Jesus. Então, Kardec vai buscar nesses ensinamentos atribuídos a Jesus, que estão lá nos evangelistas, passagens, ensinamentos, trechos para serem interpretados à luz do Espiritismo. E é dessas análises que são feitas não somente por ele, Allan Kardec, mas também pelos espíritos, porque haveremos de lembrar que em o Evangelho, ao lado das abordagens de Kardec, existem abordagens naquela rubrica Instruções dos Espíritos, em que ele entrega aos espíritos a palavra para que discorram sobre os mais variados temas, e é a partir daí que a obra ela é constituída. Vamos um pouquinho mais. Aliás, se o discutissem, ou seja, se discutissem as pessoas, as religiões, os credos, o ensino moral, nele teriam as seitas encontrado sua própria condenação, visto que na maioria elas se agarram mais à parte mística do que à parte moral, que exige de cada um uma reforma de si mesmo. Não à toa que Gandhi
afirmava que as bem-aventuranças, aquela partezinha lá do Evangelho de Mateus, se não estiver enganado, no capítulo 5, o Sermão da Montanha, na verdade, que não é constituído apenas das bem-aventuranças, são uma série de ensinamentos. Ali estaria contido um conjunto de ensinamentos que poderia orientar qualquer pessoa em qualquer sentido, por ter uma dimensão ética profunda. E é exatamente a isso que Kardec se refere. Se ao invés de nos determos nas questões que separam e nos detivéssemos nas questões que aproximam, encontraríamos nessas lições morais pontos comuns de grande utilidade para todos. Para os homens em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. Uma regra de proceder, portanto, o Evangelho, as lições morais, elas não devem ser tidas apenas como objetos teóricos, de especulação teórica, mas como recomendações práticas, recomendações para o dia a dia. O princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. Não à toa, em um livro dos Espíritos, na parte 3ª, no capítulo que trata sobre as leis morais, a última é indicada como lei de justiça, amor e caridade, associando a ideia de justiça à ideia de amor enquanto sentimento e a caridade enquanto amor em ação. E mais, é finalmente e acima de tudo o roteiro infalível para a felicidade vindoura. O levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte é a que será objeto exclusivo desta obra. Então, esses ensinamentos que são entendidos e, por que não dizer, instituídos por Kardec como sendo um roteiro infalível para a felicidade, e aqui eu permito, a mim, é uma permissão que eu me dou, de falar felicidade, ponto, e não necessariamente só a vindoura, porque a felicidade possível aqui na nossa existência, no momento que vivemos, também pode resultar da aplicação desse roteiro infalível. Não só sonharmos com um futuro que nos escapa, que é um tempo que não existe, mas, acima de tudo, materializarmos no presente a felicidade possível. Então, essa possível felicidade, aquela alcançável, não a ideal, mas a real, a palpável, também pode ter os seus fundamentos encontrados ali, nesse roteiro infalível, os ensinos morais, alguns dos quais são pensados por Allan Kardec em suas observações, outros tantos que foram desdobrados por outros tantos articulistas, como Carlos Torres Pastorino, para falarmos de um encarnado, como Emmanuel, para termos uma referência desencarnada, e outros tantos espíritos do lado de lá e do lado de cá, que têm se debruçado sobre as lições do Evangelho, ou dos Evangelhos, para nos apresentar extratos orientadores da materialização desse roteiro, da infalível felicidade. Naturalmente que, inspirado em Kardec, a minha opção para falarmos de mediunidade com Jesus, nessa nossa minissérie de palestras, também é esta: é encontrarmos nos ensinamentos morais de Jesus parâmetros, fios condutores para tecermos o nosso manto, a nossa teia de reflexões em torno da mediunidade. Então, vocês concordam? Que bom, porque mesmo que não concordasse ia ser assim, né? Mas já que concordam é melhor, é mais fácil. Então vamos seguir dessa forma, exatamente começando por uma frase que está lá em João, no capítulo 8, versículo 32, que é extremamente significativa. E vou lhes dizer uma coisa: eu poderia passar esses 3 dias, essas 6 palestras, apenas desdobrando esta frase e as suas conexões com a mediunidade. Quando eu parei para pensar, parei para consolidar, eu disse, poxa, eu podia ficar só aqui, mas não vou ficar só aqui, tá? Mas também, inclusive já provocando aí, à noite eu vou continuar esta fala do conhecereis a verdade e a verdade nos libertará.
conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a frase de Jesus que pressupõe dois elementos fundamentais: conhecimento e verdade. Não há verdade possível sem o ato de conhecer. E o ato de conhecer, naturalmente, requer do sujeito do conhecimento um movimento ativo, um buscar, um perquirir, um ir em busca de. Não há possibilidade de alcançarmos a verdade, ou o que quer que possamos chamar de verdade, sem o movimento de conhecer, sem nos dedicarmos a conhecer. Mas e por que eu digo assim, o que quer que chamemos de verdade? Quando eu penso em verdade, eu lembro de Drummond, Carlos Drummond de Andrade, quando escreve num texto uma crônica muito interessante, a existência de um lugar em que as pessoas sempre iam para encontrar verdades. Mas era um lugar guardado por uma porta, daquelas portas que sempre que abrem a parte de cima e a parte de baixo. Aquelas portas de dupla abertura. E sempre nesse lugar havia uma parte fechada e a outra parte aberta, por onde as pessoas punham as mãos e retiravam de lá verdades. Porém, como a porta sempre estava meio aberta, metade aberta, as pessoas sempre de lá retiravam meias verdades. Nunca retiravam verdades por inteiras. Um belo dia, percebendo isso, um grupo de pessoas se revoltou, invadiu e resolveu arrombar a porta por completo para pegarem verdades completas. E qual não foi a surpresa? Perceberam que, na verdade, só havia meias verdades. Ou seja, verdades incompletas. As nossas verdades, ou aquilo a que chamamos de verdade, é sempre algo ainda incompleto. E eu gosto muito de usar a imagem do completo e do incompleto. E eu vou voltar a ela, ou hoje à noite ou amanhã. Acho que hoje à noite eu volto a ela, essa ideia. Por quê? A gente fala muito de perfeição e de imperfeição. Que somos imperfeitos ou somos perfeitos, ou temos que conquistar a perfeição. Eu gosto muito de pensar que a perfeição, ela pertence ao único ser perfeito possível, que é Deus. Ah, nós podemos falar de uma perfeição relativa? Ok. Mas, pensando que do perfeito não pode sair o imperfeito, porque se tudo aquilo que Deus criasse, lembrando de Humberto Roden, que distingue criar e de criar, se tudo aquilo que Deus criasse, manifestação da transcendência na imanência, não for perfeito, Deus não será perfeito. Ok? Se aquilo que sai de Deus pode ser imperfeito, então há um problema lógico, porque o perfeito não pode gerar o imperfeito. Daí porque eu gosto muito da ideia da completude. Nós somos perfeitos enquanto germens e finalidade, mas precisamos trilhar um caminho de conquista desses valores, de revolver esses valores em nós, de fazê-los brotar. E vamos a pouco em pouco saindo da incompletude para a completude, deixando de ser parciais para sermos a totalidade possível da nossa condição de seres espirituais. Então, não há como, portanto, nessa condição atual, nas CNTPs, nas condições normais de temperatura e pressão em que nos movimentamos, atingirmos a verdade. Alcançamos verdades, as possíveis para a nossa compreensão, para a nossa maturidade espiritual, aquelas que são comportáveis para o estágio evolutivo do planeta, são verdades sim, como é verdade para uma criança, que está ali nas suas letras iniciais, que não existe, quando estuda os números naturais, o zero é o primeiro número que ela estuda, não há nada antes do zero. Mas é uma verdade, dentro do universo dos números naturais. Mas quando vamos para os números inteiros, aí descobrimos o quê? Que é possível haver alguma coisa antes disso, os números negativos. E depois, quando vamos para os fracionários, entendemos que não há apenas
também nos números inteiros. Há partes também, eles também podem ser porcionados. Ou seja, em todas essas esferas de conhecimento estão verdades, mas não são verdades completas. Não são verdades completas. Conhecer, portanto, é o primeiro movimento para alcançarmos a verdade. E quando falamos de mediunidade, nós precisamos, buscar também conhecer. E o primeiro movimento de conhecer que o médium deve realizar é o movimento de conhecer a verdade sobre si mesmo. Quem sou eu enquanto pessoa? Quem sou eu enquanto médium? Guarda essa ideia que ela vai aparecer em alguns momentos de nossa fala. Primeira questão, a primeira verdade sobre si mesmo que o médium precisa aprender é que somos espíritos. Olha, isso parece simples, isso parece até banal, mas há coisas que nós dizemos e que até o raciocínio capta, mas que nem sempre nós introjetamos como verdades para orientar o nosso viver. Quer ver uma coisa? Todos nós aceitamos, os que estamos aqui, que somos espíritos? Sim? Quantos de nós no dia a dia vivemos como espíritos em corpos transitórios e não como corpos com um sonho de espiritualidade? Quase ninguém. Infelizmente, a maioria de nós nas CNTPs, ainda nos movimentamos como se fôssemos isto aqui, como se o corpo nos definisse. Ah, Pedro, mas de fato nós estamos na materialidade da vida, temos que viver a vida material, temos sim que viver a vida material, mas precisamos entender que não somos este corpo, nem as suas necessidades. Estamos encarnados na carne, dentro da carne, mas não somos a carne. Não nos confundimos com o corpo, mas ainda seguimos elegendo como prioridades existenciais as necessidades do corpo e não a necessidade do espírito. E quando eu falo de eleger a necessidade do espírito, não é jogar tudo para cima, andar descalço e viver por aí de forma irresponsável. Não é disso que falo. Mas é como o próprio Evangelho lembra, de vivermos a materialidade da vida e até mesmo sacrificarmos interesses em certas circunstâncias, as necessidades da vida, mas sempre emprestando a tudo que fazemos um sentimento superior. O que é isso? Dando a cada valor, a cada coisa, o seu devido valor. Eu conversava ontem com Romélia, eu corrigiu. Com Romélia, de um amigo que passou por 2 divórcios e quase saiu ao terceiro. Mas o namoro terminou antes de chegar lá. E nos 2 divórcios, uma batalha por dinheiro. E ele chateado, aborrecido. E eu disse para ele nas 2 ocasiões, ele perguntou a minha opinião. Eu disse para ele assim: fulano, é só dinheiro. Parece banal, mas às vezes a gente cumpre um cavalo de batalha por uma vida toda. Por causa de quê? Daquele tesouro que as traças consomem, os ladrões roubam. Eu disse a ele: olha, é só dinheiro, e dinheiro a gente tem hoje, e amanhã a gente não tem. Abra mão, dê o que se está pedindo. Você prefere o quê? Ter dinheiro, ter razão ou ter paz? Às vezes nós preferimos ter razão e ter dinheiro no bolso, e não temos paz. E dinheiro é bom, gente? Não estou demonizando o dinheiro, não, muito pelo contrário. Quem não quiser o seu, me procure, que eu preciso. Eu aceito o centro espírita, as instituições de caridade, eu também aceito, né? Dinheiro é bom e é importante, mas é disso, é nos movimentarmos, é introjetarmos que nós não somos corpos que sonham a vida espiritual. Nós somos espíritos transitoriamente aprisionados aqui, ou talvez nem tão aprisionados. Vamos parar com essa ideia de prisão, né? Porque Deus não é um carcereiro que vai nos prender no corpo para nosso malefício, não. Nós estamos aqui porque temos necessidade de aprender com as experiências que a vida material nos proporciona, ponto final.
Não estamos presos, ao contrário. Temos que exercitar a liberdade aqui e agora. E quando eu estiver no mundo espiritual, honestamente, eu nem penso nisso. Eu nem penso sobre isso. Nem penso sobre isso. Preexistimos ao corpo, ou seja, temos uma história. Nós estamos aqui, não estamos do nada. Trazemos conosco toda uma história, um enredo, circunstancialmente esquecido, mas cujos pontos principais, os pontos nodais, são atualizados no presente. Acreditemos nessa verdade. Tudo aquilo que reflete as nossas necessidades mais profundas são, de uma forma ou de outra, atualizadas no presente, nos conflitos do agora, nas questões que nos movimentam. Daí a importância do que Santo Agostinho recomenda, da análise do que fizemos, do que pensamos, do que não fizemos, do que não pensamos, do que sentimos, para nos identificarmos ali naqueles pontos que muitas vezes nós não queremos que sejam claros. Aqueles segredos que nem as paredes confessamos, como diz a música, nem as paredes confessam. É ali, é neste ponto que nós estamos e que se mostra a nossa história. Temos uma história. Transitamos pela vida corporal e construímos novas histórias. E o nosso foco, apesar de termos no retrovisor o olhar para o que passou, para essa história, no momento, os nossos olhos têm que se fixar no metro seguinte, que está à nossa distância, para construirmos as novas histórias, as novas conexões agora. E olha, gente, ter esse sentimento de presencialidade é tão importante. Vivermos o agora e não ficarmos sonhando nem com o futuro, nem com o passado. Porque o tempo que existe é agora, o tempo que temos de construir o melhor para nós é agora. E a gente às vezes deixa passar com um monte de grilo na cabeça. Tem um povo, meu Deus do céu, Carmen, eu fico pensando assim, o povo que, por exemplo, está procurando aí uma alma gêmea, na maioria das vezes encontra uma algema, uma algema, fica assim sonhando, eu queria tanto reencontrar um amor do passado. Eu não quero reencontrar amor de passado nenhum, né? Eu quero novos amores, páginas em branco, não é? Porque, gente, é sempre mais difícil reconstruir do que construir. Então é melhor encontrar novas pessoas. Olha, foque no presente, né? Novas histórias, novos enredos. E sobrevivemos ao corpo, ou seja, nossa história continua. Trazemos histórias, construímos novas e damos sequência a essas histórias nesse novo espaço em que nos movimentaremos quando a desencarnação chegar. E aquilo que toca ao sentido mediunidade em especial, somos suscetíveis à influência espiritual. Exatamente porque somos espíritos, podemos ser acessados por eles, e não apenas acessados, mas também influenciados. Sempre com a ressalva, vou tratar isso na palestra 4, de que ser influenciados não significa abrir mão de nosso livre arbítrio. A menos que queiramos, ok? A menos que seja uma escolha nossa deixar que eles escolham por nós. Mas aí correremos um sério risco. Porque quando não der certo, não vamos poder dizer que a culpa é deles, a culpa é nossa. A responsabilidade sempre é e será nossa. Médiuns, portanto, são pessoas que sentem de forma mais aguda, mais intensa e mais ou menos clara do que as demais essa influência espiritual. Que precisam estar conscientes disso e entender o que de fato significa ser médium. Portanto, ao lado do conhecer a verdade sobre si mesmo, é importante também que o médium conheça a verdade sobre a sua condição de médium. O que é ser médium, cara pálida? O que é ser médium? Vamos buscar a opinião de algumas pessoas que são interessantes, são pessoas legais. Primeiro, conhece esse sujeito? Kardec, para os mais íntimos, Kaká. Allan Kardec
naquilo que eu chamo de concepção fenomenológica, porque olha para o fenômeno, vai falar o seguinte no item 159 do Livro dos Médiuns: todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade, Hélio, é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso, raras são as pessoas que dela não possuem rudimentos. Sente num grau qualquer. Isso aqui dá discussão, dá pano para manga. Aí você tem aí a Nete Guimarães, que fala que nem todo mundo é médium. O Guilherme Velho, meu amicíssimo lá de Pernambuco, que bate nessa tecla. Clóvis Nunes, lá da Bahia. Todos eles usando os argumentos de Henrique Rodrigues, ninguém fala, né? Todos eles bebem lá em Henrique Rodrigues. As mesmas coisas que o Henrique falava, que todo mundo fala. É uma discussão homérica e tal, enfim. Não estou interessado nisso não. Porque assim, gente, eu acho que depende exatamente do recorte que se escolhe. Se eu pensar no fenômeno, naquilo que se apresenta, todo aquele que sente num grau qualquer acabou. Ok? Quer ver uma coisa? Quem aqui pode dizer assim: eu sou uma pedra, nunca vi, não é que nem caviar, nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Não sei de espírito, nunca senti, nunca vi nada. Quem pode aqui dizer que é uma pedra? Levante a mão. Ninguém. Ninguém? Não, mas se tiver, levante, que eu gosto quando levante. Para eu poder desafiar. Tem alguém aqui que diz: ai, Jesus, obrigado. Posso? Como é seu nome? Vera. Como? Vera. Vera, é Vero. Vamos buscar a verdade. É um mistério a corruptela de verdade. Vera, você nunca viu isso? Nunca ouviu? Tá certo. Nunca estava assim num ambiente totalmente fechado, sem corrente de ar, sem nada, de repente sentiu aquele arrepio assim, uma coisa estranha. Nunca? Só intuição. Melhorou, olha. Nunca andou na rua com a sensação de estar sendo seguida? Parou pra pensar. De repente tem a impressão de que alguém gritou seu nome: Vera, e você olha. E os antigos diziam assim: tá em Roma, né? Ou então é a morte de cara que eu tô falando. Aí quando a pessoa resiste a tudo aquilo, eu vou pro sonho. Né? Quem nunca sonhou com um ente querido desencarnado? Tudo bem, a psicanálise, a psicologia, tem lá a questão do inconsciente, ok. Mas tem sonho de que a gente acorda com a nítida sensação de que aquilo foi um encontro espiritual, não é? Às vezes até um desencontro, o obsessor correndo atrás da gente. E a gente, correndo, não sabia nem que tinha aquela disposição para correr, mas corre. Mas corre. Pois é sentir num grau qualquer da intuição, dos insights, é num grau qualquer. Porque aqui se está olhando para o fenômeno, para o que se apresenta. Não constitui privilégio. Ninguém é melhor do que ninguém por ser médium, vamos falar disso mais tarde, ok? Não é privilégio. E raros, eu acho que Kardec botou o raro aqui só por uma concessão, para não dizer que ele foi assim absoluto, não é muito mentido. Mas raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos, ou que não possam apresentar em algum momento da vida. Há uma concepção funcionalista de Kardec que olha para a função que o médium desempenha no processo. O médium do latim médio, meio, intermediário, está lá naquele vocabuláriozinho no final do Livro dos Médiuns. Pessoa que pode servir de intermediária entre os espíritos e os homens. A função. Qual é a função do médium? Servir de intermediário entre os espíritos e os homens. E aqui estou eu, onde está o Wally? 16 anos atrás, por isso que está ali. Ele me conheceu um pouco antes disso aqui, tá? Eu lá no túmulo de Kardec, porque gente, vamos combinar de que vale viajar se não for para contar para os outros, né? Aí eu boto minha foto aqui para vocês morrerem de inveja de mim. Eu já fui lá no túmulo do Père Lachaise visitar o túmulo de Kardec. Mas tá, ou amanhã, ou hoje ou amanhã eu conto um pouquinho dessa história aqui, que tem uma implicação com a Ivone também lá no Père Lachaise. Vamos lá, faz de propósito, para poder ir. Eu sou desses. Herculano Pires, o grande estudioso da doutrina, numa concepção existencialista vivencial, diz que o médium é um ser interexistente. Alguém que existe entre duas realidades, a física e a espiritual. E falava do Chico Xavier como este exemplo por excelência de interexistencialidade. De alguém que de fato vivia entre e nas duas dimensões, nas duas realidades.
Tem uma concepção que eu chamo de existencial finalística de Ivone Pereira, que é minha mãe, tá? Para quem respeite, por favor, tá? Em que ela diz que o médium é um ser no bem. É não só alguém que existe no e para o bem, como alguém que deve empregar, alguém enquanto pessoa, as suas faculdades para essa finalidade, para a prática do bem. E uma outra concepçãozinha, porque todo baiano é um pouco ousado, né? Uma concepçãozinha que eu chamo de concepção humanística de Pedro Camilo, que sou eu aí, ó. Médio é gente. Essa foto tem que... Hélio inventou de botar no cartaz uma foto minha de 15 anos, gente, atrás. Para me lembrar como o tempo passou de forma implacável, né? Implacável, inexorável, com as suas rodas implacáveis. Pois bem, médium é gente. Médium é gente. E para me ajudar a reforçar essa ideia, eu trago para vocês aqui um texto de um espírito chamado Jair Presente, através de Chico Xavier, num poema interessantíssimo, jocoso e extremamente alegre, em que ele diz assim, olha, um médium, e escreve: o que vem a ser um médium? Esta pergunta travessa demonstra que você traz muitos grilos na cabeça. O médium é uma pessoa que trabalha, luta e sente, alegra-se, sofre e chora, qual acontece com a gente. Costuma ter batedeira, desarranjos de bexiga, dor nos rins, urina solta, fraqueza e dor de barriga. De estômago delicado, muitas vezes sente azia, vesícula complicada, engulho e desinteria. Sempre que coma demais dos pratos que tem à mão, seu Hélio, aflige-se em mal-estar ou geme na digestão. Tem febre e dor de cabeça quando apanha resfriados. Quase sempre traz no corpo os nervos destrambelhados. Olhe, ele foi generoso, que eu não conheço um até hoje que não tenha sido destrambelhado. Tudo que é médio igual a destrambelhamento. Médio é todo destrambelhado. Em amor tem simpatias, como acontece a qualquer. Se a mulher pensa no homem, se a homem pensa em mulher, não necessariamente nessa ordem, ok? Certo? Necessita nesse assunto de instrução e de doutrina, porque amor em qualquer tempo não dispensa disciplina. Se você quer ser um médium, conserva a fé que não cai. Agarre-te a Jesus Cristo, aprende a servir e vai. Jair Presente no livro Agenda de Notícias. E eu, anos atrás... Eu, anos atrás, estava preparando um texto para a revista que já não existe mais, a revista Universo Espírita, que era lá de São Paulo. E aí eu preparando o texto, já estava na memória, e aí a gente evoca mesmo sem perceber, né? Aí quando eu estava digitando e terminando, eu senti o Espírito Jair Presente se aproximar. Aí ele me disse assim, deixa eu completar o poema. Eu disse, eu vou lá completar o poema de Chico? Aí ele disse assim, mas é bem o poema, deixa eu colocar uma quadrinha aqui. Aí eu deixei. Aí ele completou assim, ó: pois escute, meu amigo, tudo isso que ele digo de um modo diferente. Médium também é gente. Médium também é gente. E a tônica dele em todo o poema é essa. Porque o que vem a ser o médium, aí imaginamos, né? Um ser de luz, angelical, que anda por aí vendo e ouvindo os espíritos e recebendo mensagens a todo tempo e a torto e a direito, e abençoando e perdoando e falando manso que nada, né? Isso aí é um personagem de cinema. Porque médium, antes de tudo, é gente. E é por isso que ele vai dizer, olha, vai trazer a gente para a realidade. Vai dizer que médium é alguém que tem dor de cabeça, que tem febre, que fica resfriado, que tem disenteria, que passa mal se comer demais, que pensa em amores. Melhor destrambelhado. O destrambelhado é o melhor, é o que mais nos define. Ou seja, médios são pessoas, médios são indivíduos, médios são seres que estão na existência também para crescer. E que não são melhores do que ninguém pelo simples fato de serem médios. São apenas indivíduos
vivendo a sua experiência existencial em busca da melhora, e que precisam ter consciência de que a mediunidade lhes abre as portas para um papel diferenciado e para fazer o bem a partir da mediunidade. Médium, acima de tudo, é gente. Precisa se movimentar na vida como gente, claro, mas lembrando de Paulo, que tudo é lícito, embora nem tudo convenha. E o juízo da conveniência, claro, pertence a qualquer um, porque nenhum de nós tem o direito de fazer juízo moral sobre a vida de quem quer que seja, como Jesus não fazia. Olha, gente, quando eu entendi isso em Jesus, mas sabe, acendeu uma libertação em mim? Foi. Sabe por quê? Quando a gente olha para Jesus na vida, no dia a dia, nas lições do Evangelho, eu só me lembro, e me corrijam se eu estiver errado, eu só me lembro de Jesus descendo dos tamancos em um tipo de situação diante da hipocrisia. Os vendilhões do templo, né? Os fariseus. E o que é hipocrisia? Aquelas pessoas que deliberadamente usam no discurso uma receita, mas que no percurso vivem outra. Que pregam uma coisa e deliberadamente vivem outra. Para a maioria de nós, que são aqueles que estavam lá com Jesus, os simples, os pobres de espírito, eu não me lembro de Jesus repreender. E podia, tinha autoridade moral para isso. Mas Jesus olhava para aquelas pessoas e pensava, ela está ali vivendo o que ela pode, é o momento dela. Eu vou trazer estímulo e não repreensão. Olha na imagem da mulher adúltera. Há estudiosos até que dizem que aquilo foi uma fábula com os pais, independente disso, é uma fala típica de Jesus. Jesus, em momento algum, vira para ela e diz assim, mas minha filha, pelo amor de Deus, né? Isso é coisa que se faz, você está vendo, você pode morrer, criatura. Não, Jesus não repreende ela. Jesus pergunta o quê? Onde estão os que te acusam? Foram-se todos. Eu também não te condeno. Mas tem um detalhe ali, uma sutileza. Não condeno, mas também não absolvo. Aquilo não foi um salvo-conduto, nem uma liberação da responsabilidade dela. Ele apenas disse, não te condeno. E qual é a recomendação? Fique parado aí pensando na vida, no que você fez, fique chorando, não, vá. O que é esse vá? Volte a viver. Volte para a vida. Retorne para as refregas da existência, com a advertência, não tornes a errar. Ok? Mas repreensão, reprimenda, sabão fraterno, em momento algum. Porque Jesus entendia que aquilo era o máximo que cada um podia dar. O seu papel era de estímulo, e não de reprimir e de incutir culpa na cabeça das pessoas. Era assim uma capacidade espetacular de acolhimento, de compreensão. E digo mais, atitude digna de quem alcançou as conquistas morais. Porque, gente, quem de fato está bem consigo mesmo está pouco se importando com o que cada um faz na sua existência. No sentido de que, olha, eu não vou me incomodar com quem você é e pelo que você é. Ok? Até porque se eu olho para você e vejo um erro, e eu já venci aquela questão, eu vou dizer assim para mim, como fazem os espíritos superiores? É a luta dele, é a luta dela. No momento certo, a gente chega. No momento certo, o crescimento vem. Jesus diz, eu venci o mundo, e vós também vencereis. O que é o eu venci o mundo? Eu também estive aí, olha, passando por essas questões. Eu também chorei, sorri, me afligi, passei por esses apertos e estou aqui. Vocês também estarão logo logo. Vamos mais um pouquinho, porque é o tempo hoje. Com a palavra, Ivone Pereira. Tá faltando aqui, isso, olha ela ali bonitinha, ó, minha mãe. Com a palavra, Ivone Pereira. No livro A Luz do Consolador, uma coletânea de textos que ela escreveu para a revista Reformador com o pseudônimo de Frederico Francisco. Ela, que foi uma médium que durante muitos anos trabalhou em prol do movimento espírita, em prol dos espíritas,
publicou livros e mais livros, dentre eles Memória do Suicida, que é extremamente conhecido de nós. Ivone Pereira, com mais de 50 anos de prática mediúnica, nos deixou aqui nesta obra Luz do Consolador algumas interessantes reflexões sobre mediunidade. Olha o que ela diz na página 66. Ser médium não é apenas receber espíritos. Os obsidiados também os recebem e frequentemente, assim dominados, se curvam à prática de crimes tais como suicídio, homicídio, alcoolismo, roubo, adultério, etc. Ser médium é, acima de tudo, ser discípulo do bem, habilitando-se dia a dia no intercâmbio regenerador com o alto, aproveito da reforma geral da humanidade, do planeta e de si próprio. E para se compenetrar de tal responsabilidade, será necessário, olha aqui o conhecer as leis mecânicas, morais e espirituais em que a mediunidade se firma e enobrece, a fim de elevá-la à missão. Então eu volto um pouquinho, olha, não é apenas receber espíritos. Há muitas pessoas que acham que ser médium é uma vez na semana, naquele horáriozinho lá da reunião mediúnica, chegar à reunião, sentar-se lá, espiritar. Você sabe o que é espiritar, né? Fazer lá os salão-aleiros e pronto, sou médium, isso é ser médium. Não. Os obsidiados também recebem os espíritos, nem por isso são médios. E tantos aí que são influenciados a cometerem crimes e as mais variadas atrocidades. Então não é disso apenas que se trata. Não é apenas de produzir o fenômeno. Esse é um olhar. Um olhar que Kardec apresenta. Todo aquele que sente num grau qualquer. Servir de intermediário, a função é um olhar. Entender a condição interexistente é uma outra perspectiva. Mas acima de tudo, ser gente no bem. Ser gente que aceita ser discípula do bem. E não é só esta aceitação, é habilitar-se. O que é habilitar-se? Capacitar-se diariamente. Não é apenas para, mas no intercâmbio. Aproveitar-se do intercâmbio para ser uma pessoa cada vez melhor. É extrair da experiência as implicações éticas que repercutam no nosso viver, nas nossas escolhas diárias, em proveito da humanidade, do planeta e também de quem? De si próprio, de nós mesmos. E para que se compenetre, para que consiga se apropriar adequadamente dessa responsabilidade, não é apenas chegar e ser intermediário. É preciso movimento de conhecer. Conhecer as leis mecânicas, morais e espirituais que estão implicadas na mediunidade. E isso nos levará ao segundo momento desse conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Este primeiro nós tratamos da verdade sobre si mesmo e da verdade da condição de médium. E no próximo momento, à noite, em Cordeiro, nós trataremos do aspecto a verdade sobre a mediunidade. Para não nos esquecermos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Até mais tarde. Muita paz. Nós agradecemos imensamente ao nosso querido Pedro pela primeira exposição da nossa caravana e nós viajamos 5 horas para estar aqui. Você é da região, não te custa nada ir ali em Cordeiro, nada. E depois, amanhã, acompanhar as outras atividades. Já viu que o garoto fala direitinho. Então, vale a pena, nesse mergulho no estudo da doutrina espírita, que liberta, que nos ajuda profundamente, a acompanhar as atividades da nossa caravana da fraternidade, que vai terminar em Santa Rita da Floresta, no domingo pela manhã. Nós teremos sim muitas oportunidades de você sair dessa mesmice, de correr atrás de ovo, de coelhinho e ir estudar das verdades da doutrina espírita, né?
Eu chamo de novo aqui o Pedro para ele fazer assim um spoiler ligeiríssimo das obras que ele teve. E ele, como almoçou bem, ele vai ficar aqui à mesa para fazer dedicatória de quem quiser ter um livro bom à mão. Então vem aqui, Pedro, fala pra gente do livro que você trouxe, por favor. E depois eu vou ler a mensagem. Rapidamente então, Jota. São 13 títulos, não estão todos aqui, mas eu posso rapidamente falar. Nós temos livros que são meus, alguns deles que tratam sobre Ivone. O primeiro livro, que é este, Ivone Pereira, Uma Heroína Silenciosa, tá? Tem Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, que é uma obra que eu organizo, que traz entrevistas e outros textos da Ivone Pereira. Tem uma obra chamada Ivone Pereira, Entre Cartas e Recordações, que traz cartas que ela escreveu quando encarnada e são comentadas por mim. Ainda de minha autoria, temos Os Obsessores, Gente Como a Gente, tá? Que eu devo tratar, acho que na palestra 4. Tal Pessoa, Tal Médium. Só esclarecendo que esses dois, Obsessores, Gente Como a Gente, Tal Pessoa, Tal Médium, Influência das Qualidades Morais na Prática Mediúnica, é um projeto da editora que faz uma parceria com o Hermínio Miranda, né? Então a gente pinça alguns textos do Hermínio e entabula um diálogo, uma construção interessante, e não é só porque foi eu que escrevi não, mas ficou muito legal. São livros que eu gostei, eu sou muito crítico das coisas que eu faço. Eu realmente gostei desse livro. Temos ali 3 obras de um autor encarnado, sobre quem eu vou falar também nas palestras, que é o Lamartine Palhano Júnior, vou falar sobre ele hoje à noite, tá? Reuniões Mediúnicas, Passe Magnetismo Curador e Obsessão Assédio por Espíritos, estão ali. Temos aqui 2 obras ditadas pelo Espírito Ivone Pereira ao médium lá do Espírito Santo, Wallace Neves, que são O Código Divino e Encontros com Jesus, tá? Também tem ali de minha autoria ABC da Prática Mediúnica, um livro pequeno, escrito com a Rita Foel. Nós trazemos textos do Espírito Gilberto, comentados por mim e por ela, sobre mediunidade. Romance, meu primeiro romance, e o primeiro que eu pretendo escrever mais alguns, A Fraude, romance escrita sobre cartas consoladoras, e a obra Diversidade dos Carismas, de Hermínio Corrêa de Miranda, que eu reputo, com todo respeito a quem pensar diferente, mas que eu reputo como um segundo livro dos médiuns. É uma obra interessantíssima. Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, tá? Então são essas as obras, acho que falei de todas, não esqueci nenhuma. Teremos também aqui o sorteio, tem alguns números ainda, para quem quer essa cesta de guloseimas, e aí vai ajudar aqui na obra. Que não engorda, tudo zero. modificado. Tá? Então nós vamos ter, quem quiser pode ainda levantar a mão que a Rosângela leva aí. O número para poder ajudar é R$10, né? E após a leitura, nós vamos fazer a prece e o nosso Pedro vai ficar aqui à mesa. Depois dos livros a gente faz sorteio, vai dar tempo de você comprar e ajudar ainda. A mensagem se intitula Eu Sou a Luz do Mundo. Iniciamos estas palavras com o ensinamento do Mestre Amado. A partir disso, damos início a uma viagem ao nosso eu interior, e vários desdobramentos são feitos a nossos atentos olhos. Iniciamos a viagem e descobrimos-nos imersos na escuridão do não saber. Iniciamos a viagem descobrindo-nos imersos na escuridão. É o mar da ignorância do não saber. Após, damos passos firmes adiante da luz que nos convida a sair da escuridão. É o Senhor Jesus que nos chama dizendo em nossos ouvidos: Vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, que os aliviarei. E aí tomamos a opção de caminharmos para a luz. Com Ele, nos descobrimos edifícios de Deus e despertamos para a verdade morredoura de que da luz viemos e para a luz voltaremos. E damos caminhadas em verdadeiros desertos áridos
que são as reencarnações sucessivas, onde vamos nos vencendo. A vitória sobre as nossas más tendências é a palavra de ordem que norteia nossas existências. Aprendemos a servir, a amar sem exigir nada em troca. E tal qual as noivas da parábola, não deixaremos faltar combustível para as nossas lâmpadas. O caminho se torna iluminado quando a nossa opção por Jesus é verdadeira. Convidamos, pois, a todos para darmos testemunho de nossa existência próspera para os cimos iluminativos com e para Jesus. Muita paz. Assina André Peixinho. André Peixinho foi presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia. Eu o conheci no Conselho Federativo Nacional há muitos anos e desencarnou há uns 2 anos. Eu percebi esse momento com muita alegria, porque é um baiano acompanhando um baiano, né? Conhecia ele pessoalmente? Muito bem. Vamos então à prece final e em seguida um momento com os livros. Terminando os livros, sorteio, e depois a caravana embarca para fazermos visita ao João Espanhol, com um breve culto, a oração, e depois vamos ao Elias Francis. Tá? E depois, quem quiser nos acompanhar, nós vamos para Cordeiro. Tá? Vamos então à prece. Senhor Jesus e divino amigo, muito obrigado, Senhor, por esse especial momento em nossas existências. Abençoa, Senhor, a todos nós aqui reunidos em Teu nome. Abençoa, Senhor, os nossos compromissos espirituais, para que possamos ter força e bom ânimo a dar continuidade a eles. Abençoa a Tua caravana da fraternidade, Senhor, para que possamos frutificar nas comunidades espíritas que serão visitadas. Abençoa a nossa saúde, Senhor, para que a tenhamos plena e que possamos, com saúde, dar continuidade à nossa existência. Se conosco, amparando-nos hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado. Então, as pessoas ficam à vontade, tem ali o livro que ele falou, tem muito mais, e o Pedro vai ficar aqui à mesa. Muito obrigado.